Senhor presidente, o que existe é um pedido de retirada, correto? Sim, E também de votação nominal. E me parece também que existe, por parte do deputado Kim, um pedido de audiência pública, ou não? Audiência pública? Sobre o tema. Segundo o deputado Kim Kataguiri, sim. Sim. Então, eu vou concordar com a questão da retirada, vou, inclusive, fazer uma reanálise do meu parecer e voto. Senhor presidente, eu gostaria de te convidar para fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos Clube do Livro, para você fazer as leituras e os debates das nossas leituras e também participar dos nossos campeonatos de debate. Eu quero saber se você vai me encontrar no primeiro festival do MBL, na final dos campeonatos de debate. É só você entrar nos nossos grupos. Agora temos o item 17 e encontra-se sobre a mesa o requerimento de votação nominal do requerimento de retirada de pauta do PL 6.130 de 2023, de autoria do deputado Kim Kataguiri. Encaminhamento de votação a favor, consulto do requerimento, deputado Kim Kataguiri. Presidente, esse projeto está na pauta há algum tempo, eu mantenho o meu posicionamento contrário a ele, né? Primeiro porque a gente está criando uma punição específica para a construção civil, o que eu não vejo razão para tratar de maneira diferente a construção civil do que outros setores, deputado Lippe. A gente tem hoje o Código de Processo Civil, a Lei de Falências, que se aplica para todos os empreendimentos e que busca impedir justamente que uma empresa que não tem mais condições de honrar os seus compromissos e de pagar suas dívidas continue em funcionamento, e por isso já existe uma legislação geral para regulamentar isso em todos os casos. Esse projeto cria uma exceção para o setor de construção civil que atrasar, né, a sua entrega, os seus pagamentos, e com uma criação de um critério subjetivo que hoje não existe na legislação em relação à capacidade dessa empresa honrar os seus pagamentos. Até em reuniões anteriores, alguns deputados me chamaram a atenção para o fato de que, por vezes, a situação econômica de empresas de construção civil parece ruim por causa de atrasos, por exemplo, da Caixa Econômica. E que, assim que esses pagamentos são feitos, a empresa realiza o serviço, entrega o apartamento, entrega o prédio. Então, o que a gente estaria criando aqui é uma suspensão de empresas, permitir a suspensão de empresas que ainda teriam condições de continuar funcionando, que entregariam os prédios para o usuário final, que manteriam esses empregos, que manteriam o pagamento de impostos. Então, o meu questionamento é: se você suspende a atividade de uma empresa que ainda tem a capacidade de honrar os seus compromissos, de entregar o produto final, de pagar suas dívidas, no final das contas a gente tem o pior cenário possível, porque o cliente vai ficar sem o seu apartamento, o fornecedor vai ficar sem o seu pagamento e o governo vai ficar sem imposto. Então, assim, na minha avaliação, é uma relação de perde-perde, por isso que eu peço a retirada de pauta desse projeto. Concedo a palavra para encaminhar, deputado Luiz Fernando Vampiro. Obrigado, presidente. Kim, eu acredito que esse projeto de lei, que é de um autor, na verdade, de Santa Catarina, o deputado amigo, carinhoso Pedro Czai, tem muita relação com uma construtora da minha cidade, onde, na verdade, houve uma intervenção do Ministério Público, a prisão do proprietário da construtora, que era maior de Santa Catarina à época. Ele ficou preso algum tempo e depois de solto, hoje, liquidado, depois a empresa tem mais de 290 milhões de reais em ativos e de financeiro. Quem foi o prejudicado? Foi o usuário que tiveram que fazer, na verdade, grandes alinhamentos para a construção e conclusão das obras que não estavam inacabadas, mas a intervenção do MP foi um grande erro que penalizou somente o usuário, o comprador, e não penalizou efetivamente aquele que, obviamente, não havia por que penalizar, porque existia patrimônios e, efetivamente, que poderiam saldar a dívida e poderiam equacionar tudo aquilo que estava em construção. Então, essa antecipação de um pré-julgamento, de uma construção civil que, a longo prazo, dos recursos que aí estão, eu acredito que é muito difícil de mensurar e de qualificar e de quantificar isso. Então, por isso que eu comungo das suas palavras em relação a esse processo, que é uma questão muito sensível. Nós temos os códigos que já têm a regulamentação para isso, então fazer essa intervenção, na minha concepção, seria um extra petita na nossa concepção. Obrigado, senhor presidente. Deputado Vitor Lippe. Obrigado. Eu também, da mesma forma, acredito que deva ter
havido uma motivação bastante grande para o deputado Pedro Uczai, e que deve ter vivenciado ou conhecido alguma situação onde, nesse caso, acabou sendo prejudicado aqueles compradores, né, possivelmente que foram lesadas por esse empresário. No entanto, é importante dizer que, como foi dito aqui com muita clareza pelo deputado Kim Kataguiri, já existe uma legislação nesse sentido. Nós vamos aumentar as penalidades de um setor que é muito importante. E a gente sabe que esses setores trabalham principalmente com financiamento. E foi dito aqui também com muita clareza, todos nós conhecemos aqui, casos de atraso de pagamento da Caixa Econômica Federal, a empresa fica insolvente naquele momento e seria o pior dos mundos a gente suspender a licença, porque aí sim não vai ter solução. Aí quebrou a empresa, aí, né, ele não vai pagar os impostos, não vai pagar os funcionários e muito menos ter alguma possibilidade de se recompor e honrar os seus compromissos, que é a entrega das unidades habitacionais. Então, me parece que isso poderia ser aplicado de uma forma positiva para algumas pessoas de má fé, mas, em compensação, aqueles que, por um acaso, por questões outras, atuam de boa fé no mercado, seriam prejudicados, e quem acabaria sendo prejudicado, obviamente, seria os compradores. Portanto, eu acho que é uma solução, é um remédio, existe o problema, mas acho que esse remédio vai acabar trazendo mais efeitos colaterais graves do que soluções. Nesse sentido, eu também seria pela aprovação, pela rejeição dessa matéria, né? E acompanho aí essa visão do deputado Kim Kataguiri também. Acho que não somos nós que temos que criar mais uma forma de suspender a licença de empresa de construção civil aí, que por algum motivo descumpriram alguma execução judicial. Obrigado. Para encaminhar, deputado Alexandre Lindemeyer. Senhor presidente, o que existe é um pedido de retirada, correto? Sim. E também de votação nominal. E me parece também que existe, por parte do deputado Kim, um pedido de audiência pública, ou não? Audiência pública? Sobre o tema. Segundo o deputado Kim Kataguiri, sim. Sim. Então, eu vou concordar com a questão da retirada, vou, inclusive, fazer uma reanálise do meu parecer e voto, né, baseado nas considerações que foram feitas aqui. E também vou avaliar quanto à possibilidade de estar participando da audiência pública. Perfeito. Proposta pelo deputado Kim. Então está retirado de ofício. Aqui, ó, inscreva-se.